Pensa na pessoa mais incompetente que você já viu chegar ao poder. Não precisa procurar muito. Talvez seja um chefe que você teve. Aquele que não sabia responder nenhuma pergunta, que sumia quando o problema era sério, que apresentava o trabalho dos outros como se fosse dele, e que mesmo assim foi promovido. De novo, e de novo. Enquanto isso, na mesma sala, existia alguém que sabia mais, trabalhava mais, resolvia mais, e ficou para trás. Talvez essa pessoa fosse você. Se você já assistiu a essa cena, sabe o que ela provoca. Não é só raiva. É uma sensação de que o mundo está quebrado, de que as regras que te ensinaram, estude, trabalhe, seja honesto, e você vai subir, simplesmente não funcionam. E aqui vai a verdade desconfortável que ninguém te contou. Essa sensação está certa. As regras que te ensinaram não funcionam, porque não são as regras do jogo real. São as regras do jogo que deveria existir. E há 500 anos, um homem teve a coragem de escrever a diferença entre os dois. Nicolau Maquiavel passou a vida dentro da máquina do poder. Diplomata da República de Florença, ele negociou com reis, com papas, com mercenários e com traidores. Viu de perto homens brilhantes serem destruídos e homens medíocres serem coroados. E quando a roda girou, e ele mesmo foi expulso do jogo, preso e torturado, sobrou para ele uma fazenda no interior e uma pergunta na cabeça: por que os melhores perdem tanto? A resposta virou o livro mais mal compreendido da história da filosofia. E dentro dele existe uma explicação fria, quase cirúrgica, para uma das coisas mais revoltantes da vida moderna. Porque os tolos chegam ao poder e os competentes assistem de baixo. Este vídeo é sobre essa mecânica. Não é um desabafo, é uma engenharia reversa. Porque a ascensão do incompetente não é acidente, não é azar e não é exceção. É um padrão. Um padrão com peças que se repetem em qualquer época e em qualquer escala. Do Império Romano à sala de reunião de segunda-feira. Nero tocando música enquanto Roma queimava. Não é uma anedota antiga. É um modelo que continua sendo fabricado. A fundadora carismática que levantou bilhões com uma tecnologia que nunca funcionou. O executivo que quebrou 13 empresas e foi contratado pela quarta com salário maior. O político que não consegue articular uma frase e articula multidões. Você olha para essas figuras e pergunta: como? Como é possível que ninguém veja? E a resposta de Maquiavel é a parte que dói. Todo mundo vê. E não faz diferença. Porque o poder não é distribuído pela competência. É distribuído pela percepção. E percepção e competência são jogos diferentes, com treinos diferentes, e quase nunca o mesmo jogador é bom nos dois. Maquiavel escreveu que todos veem o que você parece ser, e pouquíssimos tocam naquilo que você é. Uma frase de 5 séculos atrás que explica o seu ambiente de trabalho melhor que qualquer manual de recursos humanos. Nas próximas sessões, eu vou te mostrar as engrenagens desse mecanismo, uma por uma. Porque a inteligência de verdade muitas vezes atrapalha na disputa pelo poder. Porque a confiança vale mais que o conteúdo na cabeça de quem observa. Porque o incompetente que sobe imediatamente puxa outros incompetentes para perto, transformando um erro de escolha em um sistema inteiro. E porque a sua honestidade, aquilo que você tem de melhor, funciona como um peso amarrado no seu tornozelo dentro de certas arenas. Mas quero deixar um aviso claro antes de começar. O mesmo aviso que vale para tudo neste canal. Isso não é um manual para você virar essa pessoa. É o contrário. É um mapa para você enxergar o tabuleiro. Porque existe uma diferença brutal entre perder sabendo porque perdeu e perder achando que o problema é você. A maioria das pessoas competentes que ficam para trás passa anos se perguntando o que há de errado com elas. Trabalham-me, estudam-me, se cobram mais e afundam mais, porque estão tentando resolver com esforço um problema que não é de esforço, é de leitura. Elas estão jogando xadrez num tabuleiro onde o jogo que decide é outro. E ninguém avisou. Este vídeo é o aviso. Ao final dele, você vai entender por que isso acontece, vai reconhecer as arenas onde esse padrão domina, e vai saber o que fazer para não ser engolido, sem precisar vender aquilo que você é. Maquiavel não escreveu para os príncipes.
Essa é a ironia que quase todo mundo perde. Ele escreveu sobre os príncipes para que o resto do mundo parasse de ser ingênuo a respeito deles. O livro que a história pintou como manual do mal é, na leitura mais honesta, um tratado de lucidez. Ele não te ensina a mentir. Ele te ensina a parar de ser o único da sala que acredita em tudo. E talvez seja por isso que ele incomoda tanto até hoje. Porque toda vez que alguém descreve o jogo com precisão, quem lucra com a cegueira dos outros grita escândalo. Então respira. Olha de novo para aquele chefe, aquele colega, aquela figura pública que subiu sem merecer. Nos próximos minutos, o mistério vai se desmontar peça por peça. E no lugar da revolta, que não te protege de nada, vai entrar uma coisa muito mais útil: entendimento. Porque a revolta olha para o incompetente e pergunta como ele conseguiu. O entendimento olha para o sistema e responde: assim. E quem entende o assim nunca mais é pego de surpresa. A primeira engrenagem do mecanismo é a mais contraintuitiva de todas. A inteligência genuína atrapalha na disputa pelo poder. Não porque pensar seja ruim, mas porque a inteligência de verdade vem acompanhada de 3 características que, dentro de uma disputa, funcionam como desvantagens. A primeira é a nuance. Quem entende profundamente um assunto enxerga complexidade. Vê exceções, riscos, efeitos colaterais. Quando fala com cuidado. Depende, talvez, precisamos considerar. A segunda é a dúvida. Quanto mais alguém sabe, mais consciência tem do que não sabe. O especialista de verdade se questiona o tempo todo, revisa a própria posição, admite erro. A terceira é o escrúpulo. A pessoa que pensa com profundidade também pesa as consequências éticas do que faz, e há linhas que ela se recusa a cruzar. Nuance, dúvida e escrúpulo. 3 sinais de uma mente sofisticada. E agora o golpe. Aos olhos de quem assiste, os 3 parecem fraqueza. A plateia não tem acesso ao interior de ninguém. Ela julga pelo que vê. E o que ela vê, do lado do inteligente, é hesitação, complicação e freio. Do lado do tolo confiante, ela vê clareza, energia e decisão. Maquiavel percebeu isso nas cortes da Itália. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque ver, todos veem, mas tocar, pouquíssimos tocam. A aparência é pública, a essência é privada. E eleições, promoções e alianças são decididas em público. Pensa em Sócrates, o homem que dizia que só sabia que nada sabia. A filosofia o coroou para sempre. A política de Atenas o condenou à morte. Agora pensa em qualquer demagogo da história, oferecendo certezas absolutas para problemas impossíveis. A filosofia os esquece. O poder os abraça. Essa assimetria tem até uma assinatura conhecida na psicologia moderna. No fim dos anos 90, 2 pesquisadores, Dunning e Kruger, documentaram o fenômeno. Pessoas com pouco conhecimento tendem a superestimar dramaticamente a própria competência, enquanto os verdadeiros especialistas tendem a se subestimar. O ignorante não sabe o suficiente para perceber a própria ignorância. Ele sobe numa montanha minúscula de conhecimento, de lá de cima, não enxerga a cordilheira que existe adiante. Então se sente no topo do mundo, e fala como quem está no topo do mundo. O especialista, que já enxergou a cordilheira, sabe o tamanho do que falta. Então fala como quem ainda está subindo. Shakespeare resumiu séculos antes: o tolo se acha sábio, e o sábio se sabe tolo. Junta as 2 coisas e o resultado é quase mecânico. De um lado, alguém transbordando uma confiança que não corresponde a nada. Do outro, alguém contendo uma competência que não aparece. E no meio, uma plateia que usa o atalho mental mais antigo da espécie. Confiança parece competência. Decisão parece clareza. Volume parece verdade. Estudos de psicologia organizacional confirmaram o que Maquiavel intuiu. Em grupos sem estrutura, quem projeta mais segurança é percebido como líder, independentemente da competência real. Pesquisadores que estudaram narcisismo e liderança chegaram a uma conclusão desconfortável. O narcisismo prevê quem vai emergir como líder de um grupo melhor do que a capacidade prevê. E o detalhe mais cruel: os grupos liderados por narcisistas não tinham desempenho melhor. Eles apenas achavam que tinham.
A percepção vence a realidade 2 vezes. Primeiro na escolha do líder, depois na avaliação do resultado. Existe até uma pesquisa sugerindo que a inteligência ajuda o líder só até certo ponto, e que além de um limiar ela começa a atrapalhar a ascensão, porque a distância entre a cabeça do líder e a cabeça do grupo fica grande demais. A mensagem sofisticada não é compreendida, e o que não é compreendido não convence. O tolo confiante não tem esse problema. A mensagem dele é simples porque a cabeça dele é simples. E a simplicidade viaja mais rápido que a verdade. Você já viu isso funcionando. A reunião em que a melhor análise da sala morreu na terceira frase, com um talvez, enquanto uma promessa impossível dita com firmeza levou aplausos. O processo seletivo em que o candidato que sabia menos e prometeu mais levou a vaga. Um investidor experiente que entregou milhões nas mãos de um visionário de palco, contra todos os números. Fundadores que falavam em revolucionar o mundo levantaram fortunas que executores discretos jamais viram. Não porque os avaliadores fossem burros, mas porque avaliar competência de verdade é caro, lento e difícil, e avaliar confiança é instantâneo. O cérebro humano evoluiu em bandos pequenos, onde todo mundo via o trabalho de todo mundo. Ali, o atalho funcionava. Quem se mostrava seguro geralmente tinha razões para estar seguro, porque a mentira era descoberta em dias. No mundo moderno, de organizações gigantes e assuntos técnicos que ninguém domina por inteiro, o atalho virou uma porta escancarada. A distância entre parecer e ser nunca foi tão grande, e o custo de verificar nunca foi tão alto. Maquiavel escreveu que o vulgo se deixa levar pela aparência e pelo resultado, e que o mundo é feito de vulgo. Não era desprezo pelas pessoas comuns. Era uma constatação sobre todos nós. Você também julga pela aparência na maior parte do tempo. Eu também. Ninguém tem energia para auditar cada pessoa que cruza o caminho. A diferença é que algumas pessoas descobriram isso cedo e construíram a carreira inteira em cima do atalho alheio. Elas não investem em ser, investem em parecer. Ensaiam a postura, o vocabulário, a certeza. Aprendem que uma resposta errada dita com firmeza rende mais que uma resposta certa dita com hesitação. E sobem, não apesar da incompetência, mas porque a energia que você gasta sendo competente, elas gastam parecendo. Essa é a primeira engrenagem. Sozinha, ela já explicaria muita coisa. Mas ela não age sozinha. Porque no momento em que o tolo confiante alcança a primeira posição de poder, uma segunda engrenagem entra em movimento. Uma que transforma um erro isolado em sistema. E é ela que explica por que esses ambientes não se corrigem sozinhos. Pelo contrário, pioram. Maquiavel deixou um teste simples para medir a inteligência de qualquer governante. Olhe para as pessoas que ele mantém ao redor. O círculo revela o centro. Um líder competente e seguro se cerca de gente forte, porque gente forte multiplica resultado. Mas um líder incompetente que subiu pela aparência tem um problema que ninguém vê de fora. Ele sabe. No fundo, ele sabe o que é. E sabe que a maior ameaça à sua posição não é o fracasso, é a comparação. Basta um subordinado brilhante por perto para que a diferença fique visível. Então ele faz o único movimento racional para quem quer sobreviver sem substância. Remove o brilho da sala. Contrata leais em vez de capazes. Promove quem aplaude e afasta quem pergunta. Cerca-se de espelhos, não de janelas. Psicólogos organizacionais chamam isso de ameaça de competência. O chefe inseguro sente o talento alheio como um risco pessoal e seleciona a equipe para baixo. E aqui a coisa escala. Porque cada medíocre promovido aplica o mesmo filtro no andar de baixo, escolhendo gente ainda menor. E o filtro desce em cascata, andar por andar, até que a mediocridade deixa de ser uma pessoa e vira uma cultura. A corte de Roma, sob cômodo, trocou administradores por bajuladores e aceleradores de queda. Impérios modernos fazem igual, só mudam o cenário. Você reconhece esse lugar por sintomas precisos. Fazer pergunta é visto como afronta. Apontar risco é ser do contra. A frase envelopa tudo. Aqui é assim mesmo. Quem pensa, sai ou é expelido. E o que sobra confirma a regra. Existe um nome para essa força: homofilia.
a tendência de escolher semelhantes. Um incompetente no poder constrói uma ilha de incompetência ao redor de si, protegida das críticas, blindada da realidade. Mas se o resultado piora, por que a plateia não derruba tudo? Essa é a terceira engrenagem, e ela não está no palácio. Está dentro da nossa cabeça. Nós temos fome de certeza. A mente humana suporta mal a ambiguidade, e suporta pior ainda em tempos de medo. A psicologia chama de necessidade de fechamento cognitivo. Quando o mundo assusta, a pergunta aberta vira desconforto físico, e qualquer resposta fechada vira alívio. E qual é o problema? O especialista honesto não vende respostas fechadas. Ele fala como a realidade é: complexa, condicional, cheia de custos. Isso é complicado, tem efeitos colaterais. Vamos precisar escolher o que perder. Já o tolo confiante entrega exatamente o que a angústia pede. É simples. A culpa é deles. Eu resolvo. Numa crise, essas duas ofertas vão a leilão. E a segunda vence quase sempre, porque não compete em precisão, compete em conforto. Maquiavel escreveu que a maioria se satisfaz com a aparência como se fosse a realidade, e muitas vezes se move mais pelo que parece do que pelo que é. O detalhe arrepiante é que a inteligência não imuniza ninguém contra isso. Pesquisadores de Yale mostraram que pessoas com alta habilidade matemática erravam mais, não menos, quando os dados contrariavam suas convicções, porque usavam o próprio talento para defender a conclusão que já amavam. A inteligência, sem honestidade intelectual, não é um detector de verdade. É um advogado dela. E ainda falta a engrenagem mais suja. Em qualquer disputa, quem aceita jogar sujo tem mais movimentos disponíveis do que quem tem escrúpulo. O sem escrúpulo pode prometer o que não vai cumprir. Pode difamar, distorcer, explorar medo e preconceito. O íntegro se recusa. Nobra. Mas em termos de arsenal, um entra armado e o outro entra amarrado. Cícero, talvez a mente mais brilhante de Roma, respeitava as regras da República. César as atravessou com um exército. A história guardou o nome dos dois, mas só um mandou. Estudos sobre traços psicopáticos em empresas mostram o padrão frio. Falta de empatia combinada com charme social acelera promoções. E quando o sujo vence, o ambiente inteiro sente a pressão de imitar, numa corrida para o fundo em que a exceção antiética vira norma. Agora junta as quatro engrenagens e olha a máquina montada. Ei! Plateia julga pela aparência. A inteligência real parece fraqueza e a ignorância confiante parece força. O tolo sobe, remove os competentes, instala a lealdade no lugar do mérito. O medo da plateia pede certeza simples, e ele é o único vendedor. E nas margens, quem joga sem escrúpulo ultrapassa quem joga limpo. Não é um acidente, é um sistema em equilíbrio. Mas presta atenção numa coisa antes da revolta voltar. Esse sistema não domina todos os ambientes por igual. E é aqui que a lucidez começa a virar defesa. Maquiavel entendia que cada arena seleciona uma qualidade. A pergunta certa não é por que os tolos sobem, e sim onde os tolos conseguem subir. A resposta, onde o resultado demora, é difícil de medir, ou pode ser contado por quem o produziu. Um cirurgião incompetente é descoberto na mesa de cirurgia. Um engenheiro incompetente é descoberto quando a ponte cai. Nessas arenas, a realidade dá feedback rápido e inegociável, e a competência vence porque a máscara não sobrevive ao contato. Mas onde o resultado é difuso, política, burocracia, gestão de longo prazo, mercados de narrativa, a máscara pode durar décadas. O fracasso é sempre herança do antecessor, culpa da conjuntura, sabotagem dos invejosos. Quando o sucesso é subjetivo, o estilo vence a substância. Quando o incentivo é de curto prazo, a aparência rende mais que a entrega, porque a conta chega depois que o ator já saiu de cena. Guarda esse mapa. Arena de feedback rápido seleciona competência. Arena de feedback difuso seleciona teatro. Essa única frase explica boa parte da sua carreira, das suas decepções e do noticiário. E ela vai ser a base da parte final deste vídeo. O que você faz com tudo isso? Então, o que você faz? Vamos começar pelo que não fazer.
A primeira reação de quem descobre esse jogo é o cinismo. Se o teatro vence, vou virar ator. Vou inflar confiança, prometer o impossível, pisar em quem for preciso. Maquiavel não te aconselharia isso, e não por moralismo. Por técnica, a máscara tem custo de manutenção. Quem sobe por teatro precisa atuar para sempre, cercado de gente que escolheu justamente por não enxergar nada, num castelo que desaba ao primeiro contato com uma arena de feedback real. Metade das quedas que Maquiavel documentou é essa. O personagem encontrou a realidade. O caminho inteligente é outro, e tem 4 movimentos. Primeiro movimento: escolha a arena antes de escolher o esforço. Se você é uma pessoa de substância, seu talento vale mais onde a realidade dá feedback rápido e visível. Procure ambientes onde o resultado é mensurável, onde a entrega tem nome e sobrenome, onde errar aparece. Fuja, quando puder, dos lugares em que o resultado é difuso e a narrativa é dona do placar, porque nesses lugares o teatro é a moeda, e você será sempre um estrangeiro pagando em outra moeda. A decisão de carreira mais importante não é quanto esforço fazer, é onde o esforço é contado. Segundo movimento: pare de terceirizar a sua visibilidade. Aqui mora o erro mais caro da pessoa competente. Ela acredita que o trabalho fala por si. Não fala. O trabalho não tem boca. Num mundo que julga pelo que vê, competência invisível e incompetência produzem exatamente a mesma imagem. Nada. Você não precisa virar um vendedor de fumaça. Precisa apenas parar de esconder o fogo. Documente o que você resolve. Comunique com clareza e sem pedido de desculpas. Deixe a certeza que você tem aparecer no tom da sua voz quando você realmente a tem. Confiança calibrada, firme no que você domina, honesta no que não domina. Não é teatro. É informação verdadeira, sendo finalmente transmitida. O tolo infla o sinal. O competente costuma amputá-lo. Os dois distorcem a verdade. Transmitir o próprio valor com precisão não é vaidade. É honestidade bem feita. Terceiro movimento: aprenda a ler máscaras, porque você vai conviver com elas. O método é um só, padrão, não discurso. A confiança de quem sabe e a confiança de quem finge são idênticas no palco, mas deixam rastros diferentes na vida. Quem sabe aceita a pergunta, convive com gente forte, admite erro pequeno com naturalidade e tem um histórico de entregas que outras pessoas confirmam. Quem finge reage a perguntas como quem reage a ataques, se cerca de subordinados fracos, não erra nunca na própria versão, e tem um histórico de cargos, não de obras. Antes de seguir alguém, de aceitar uma proposta, de entrar num projeto, aplica o teste de Maquiavel. Olha o círculo. Gente forte perto do líder é a assinatura de líder forte. Corte de bajuladores é atestado. E observa como a pessoa trata quem não pode fazer nada por ela, porque é ali que a máscara relaxa. Quarto movimento: proteja a sua mente da fome de certeza, porque o manipulador entra por essa porta. Quando alguém te oferece uma resposta simples, um culpado claro e um alívio imediato para um problema que você sabe que é complexo, o conforto que você sente não é reconhecimento da verdade. É a sua necessidade de fechamento sendo alimentada. Desconfie exatamente do que acalma. Cultive o hábito que os pesquisadores chamam de humildade intelectual e que funciona como sistema imunológico da mente. A disposição de dizer eu não sei, de mudar de posição diante de evidência, de suportar a pergunta aberta um dia a mais. Quem aguenta a incerteza não precisa comprar certeza de charlatão. E uma nota final sobre ambientes, porque nem tudo é individual. Onde quer que você tenha poder de desenhar regras, na sua equipe, na sua empresa, na sua comunidade, lembra do mapa. Feedback rápido, crítica protegida, resultado medido, poder distribuído. Cada mecanismo desses é um filtro que deixa a competência respirar. Sistemas que puniram o mensageiro. Colecionam tragédias com assinatura. Todo desastre anunciado teve alguém anunciando, e alguém acima mandando calar. Não construa salas onde perguntar custa caro. É nelas que os tolos fazem ninho. No fim, volta comigo para a fazenda de Florença, onde um homem exilado escrevia à noite sobre o jogo que o expulsou. Maquiavel nunca disse que o mundo deveria ser assim.
Disse que o mundo era assim, e que fingir o contrário é o luxo de quem pode pagar a ingenuidade. Ele escreveu uma frase que devia estar na parede de toda a sala de decisão. Não são os títulos que oram os homens, são os homens que oram os títulos. O cargo não transforma o tolo em sábio, apenas aumenta o alcance da tolice. Respeite obras, não crachás. E entenda o paradoxo final. Os tolos chegam ao poder precisamente porque as pessoas de substância se recusam a olhar para o jogo da percepção, o que significa que a solução está na mesma frase que o problema. O dia em que os competentes pararem de considerar a visibilidade uma sujeira e o poder uma vergonha, o campo deixa de ser entregue de graça. O mundo não precisa de menos gente boa no jogo. Precisa de gente boa que jogue de olhos abertos. Se este vídeo te fez lembrar de alguém, de uma sala, de uma história que você viveu, escreve nos comentários a palavra mérito. É como eu sei que a mensagem chegou em quem ela precisava chegar. E se você quer continuar estudando as ideias que explicam o comportamento humano sem anestesia, se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana tem um pensador novo sendo colocado contra a luz. Entender a escuridão não é se render a ela, é acender a única lanterna que ninguém pode confiscar: a sua leitura. Até o próximo vídeo.